evening. Boa noite. Boa noite. It is a pleasure to be here. É um prazer estar aqui. And our family has enjoyed your beautiful country. A nossa família está gostando muito do seu belo país. It has been a pleasure to meet you. É um prazer conhecer vocês. Amém. I want to thank you for your prayers Eu quero agradecer vocês pelas suas orações and for your kindness e pela sua simpatia and for memorizing our names before we came e por ter memorizado os nossos nomes antes da gente chegar and for this beautiful gift. e por esse presente lindo And most importantly, e mais importante, churrasco. o churrasco. Muito bem, né? I appreciate the kind things that your pastor said. Eu valorizo as coisas que o pastor falou sobre nós. And if I weren't in a position where I made him say nice things about himself, I would say a lot more. E se eu não estivesse nessa posição de levar ele a falar coisas sobre ele mesmo, eu falaria. Mas eu estou traduzindo, né? But we love Pastor John and his wife and his family, Mas nós amamos o pastor John, a esposa dele e a família dele. and we bring greetings from our church, the E Northside Baptist Church. nós in Louisville, Texas. trazemos as saudações da nossa igreja de Texas. Amém. It is a thrill to be here, and we mean that genuinely. Estamos bem animados em estar aqui e nós queremos enfatizar, é de coração mesmo. We feel right at home, and we've just been here for 2 days. Nós nos sentimos em casa aqui. We have known for years how special their family is, your family A is. gente já faz anos quão especial é a família do pastor John. But today we found out how special your church family Mas is. hoje descobrimos com quão especial é essa igreja. We've traveled a lot, and this is the most friendly group of people we've ever met. Já viajamos muito e esse é o grupo mais amigável que a gente já encontrou. And I know that God is pleased with that. E eu sei que Deus está bem feliz com isso. You're showing the love of Christ with your pleasant interactions. Vocês estão demonstrando o amor de Cristo com a sua interação agradável. And we're grateful for it. E nós estamos gratos por causa disso. I'm thankful for the privilege to preach God's Word tonight. Eu estou também grato pelo privilégio de poder pregar a palavra de Deus hoje à noite. If you have your Bibles, please turn to Philippians Abra chapter suas Bíblias 3. no livro de Filipenses, capítulo 3. We'll begin reading a few verses together, but I will start by explaining the book of Philippians just a little. Nós vamos começar por ler alguns versículos, mas antes eu gostaria de explicar o livro de Filipenses. The Apostle Paul is in prison, O apóstolo Paulo está na prisão. and he's writing to the Philippian church. Ele está escrevendo para a igreja em Filipos. This church is special to him. É uma igreja especial a ele. They have a special place in his Tem heart. lugar especial no coração dele. And he is speaking from his heart Ele está falando do coração dele to this church in Philippi. para essa igreja em Filipos. And we are blessed to have this truth that he wrote them as well. E nós somos abençoados por ter essa verdade aqui. And of course we know that God, through the Holy Spirit, wrote these words. E claro, nós sabemos que Deus, pelo Espírito Santo, escreveu estas palavras. Paul explains to us Paulo explica para nós that the only way to experience joy que o único jeito de experimentar alegria is to give God his proper place in our é lives. por dar a Deus o único lugar nas nossas vidas. If I care too much about me, Se eu me preocupar bastante por mim, I will never have joy. eu nunca vou ter essa alegria. And if you care too much about you, E se você se preocupar muito contigo mesmo, you can never have joy. você nunca vai ter essa alegria. But if we care most about God, Mas se nós nos preocuparmos muito com Deus, and we do what he has commanded us in his word to do, e se nós fizermos o que Ele nos mandou na palavra dele, God gives us joy. Deus nos dá esta alegria. It is a gift from God É to um us. dom de Deus para nós. And all throughout the Bible, we learn that obedience Em toda a Bíblia nós aprendemos que a obediência brings God's blessing. traz a bênção de Deus. As we're living for God, Enquanto nós estamos vivendo por Deus, we can experience God's goodness to nós us. podemos experimentar a bondade de Deus para conosco. And God is good whether we experience that or not. E Deus é bom se a gente experimenta isso ou não. But he has so much for us Mas Ele tem muito para nós. if we will just Amém. obey him. Mas precisamos obedecê-lo.
I don't know about you, Eu não sei a situação de você, but I know sometimes I struggle to be obedient. mas às vezes eu tenho lutas e é difícil eu ser obediente. And Paul is telling us the only way to have E joy o Paulo está nos dizendo que a única maneira de ter alegria is to live for God. é viver por Deus. Amém. With that in mind, Com isso nas nossas mentes, let's read vamos Philippians ler 3, Filipenses 3, 1 through 15. Filipenses 3, versículos de 1 a 15. Yes, sir. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da portadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. We don't have time to discuss this whole passage, Não temos tempo suficiente para discutir essa passagem inteira, but I felt it was important that we read it for some context. mas eu senti a importância de ler um pouco para compreender o contexto. Paul is saying that he has experienced some things in his life. Paulo está dizendo que ele já passou por algumas coisas na vida dele. In fact, Paul has done some wonderful things, E Paulo, na verdade, ele já fez algumas coisas maravilhosas. and Paul has done some horrible E things. também ele fez algumas coisas horríveis. But in verse 13, Mas no versículo 13, the Bible says, Paul is saying, "Brethren, I count not myself, o Paulo está dizendo: irmãos, quanto-me não julgo que o haja alcançado, but this one thing I do." mas uma coisa faço. We're going to talk about this one thing Nós tonight. vamos falar sobre essa única coisa. There are three aspects of Paul's life Há 3 aspectos da vida do apóstolo Paulo that he had to give to God. que ele precisou entregar a Deus. And Amém. if he had kept any one of these three aspects of his life Se ele tivesse guardado qualquer um desses 3 aspectos da vida dele away from God, fora da presença de Deus, he could never have experienced God's blessing. ele nunca poderia ter experimentado as bênçãos de Deus. And he could never have experienced the peace that only God can Ele give. nunca teria experimentado a paz que somente Deus pode dar. And as we speak of Paul's life, Enquanto nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo, I think we'll see that we each must give these three aspects of our lives to God as nós well. vamos ver que cada um de nós também precisa entregar essas mesmas 3 coisas a Deus. First of all, Em primeiro lugar, we must give our past to Christ. devemos dar o nosso passado para Cristo. Paul says, forgetting those things which are behind. Paulo diz, onde está o versículo aqui? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paul had accomplished great things. Paulo tinha realizado coisas grandes. He tells us in verses 4, 5, and 6 that he was the picture of a
perfect person. Ele disse em versículos 4, 5 e 6 que ele era um retrato de uma pessoa perfeita, But he was not perfect. mas ele não era perfeito. He had done some wonderful things, Ele tinha feito algumas coisas maravilhosas, but he had done some really evil things. mas ele tinha feito algumas coisas más também. The Apostle Paul had persecuted Christians. O apóstolo Paulo tinha perseguido cristãos. He was an enemy of Ele era Christ. um inimigo de Cristo. And Paul realized he had to look at the things that had happened in the past, E Paulo percebeu que ele precisava olhar para as coisas que ele tinha feito no passado, and he had to give them to God. e ele precisava entregar essas coisas a Deus. If Paul had let the mistakes he had made in his past Se ele tivesse deixado os erros do passado dele limit what he could do for God in the future, limitar o que ele poderia fazer para Deus no futuro, we would not have most of our New nós não Testament. teríamos a maior parte do nosso Novo Testamento. 2 continents would not have been reached with the gospel. 2 continents. 2 continentes não estariam alcançados sem isso. Paul was used greatly of God, O Paulo foi usado muito por Deus, but he could not be used until he gave God his mas past. ele não poderia ser usado antes de entregar o passado dele a Deus. Paul's own testimony was that he was the chief of sinners. O próprio testemunho dele era que ele era o chief, maiores pecadores, isso. Sorry. Chief of sinners. And Paul had done more wicked things than anyone in this room has done. Paulo tinha feito mais pecados do que qualquer outra pessoa cometeu aqui nesse lugar aqui hoje à noite. And Paul realized that he could not go back and change his E past. Paulo percebeu, ele não poderia voltar ao passado e mudar as coisas. But he knew Mas ele sabia, that if he would take his past mas se ele entregasse o passado a Deus, that God could forgive him for his que past Deus poderia perdoar o passado and could dele wash his sin e away, lavar o pecado dele. and God could use E him Deus poderia for usá-lo the rest of his life. para a vida inteira dele. Amém. No doubt, there are people here today Sem sombra de dúvida, há pessoas aqui hoje à noite that think that things you've done in your past e você acha que coisas que você fez no seu passado prevent you from serving God estão today. proibindo você de servir a Deus hoje. But that is not true. Mas não é verdade. The devil wants us to think that it's true, O diabo quer que a gente acredite que é verdade, but it is not true. mas não é verdade. God is faithful. Deus é fiel. And as we give our past to God, Enquanto entregamos nosso passado a Deus, He can change our Ele lives. consegue mudar as nossas vidas. Amém. How do we know this is true? Como que a gente sabe disso, que é verdade? All throughout Scripture, Por toda a Escritura, God takes people who have a bad past Deus toma as pessoas que têm um passado ruim and He makes them usable for e God. eles se fazem como se eles se fazem usáveis. Ele as torna úteis para Deus. Isso, exatamente. Amém. Vamos lá. Jacob was a deceiver. Jacó era um enganador, He was a liar. era um mentiroso, And God changed his name e Deus mudou o nome dele to Israel para Israel. and made him the father of the 12 E tribes. Deus o fez o pai das 12 tribos de Israel. Rahab lived a life of sin, Raabe vivia uma vida do pecado, but God put her in the line of Christ. mas Deus colocou ela na linhagem de Jesus Cristo. David was guilty of great sin, Davi era culpado de grande pecado, but God used him to be the greatest king in Israel's mas history. Deus usou ele para ser o maior rei na história de Israel. Moses was guilty of murder, Moisés era culpado de assassinato, but God redeemed him mas Deus redimiu a ele and used him to e usou deliver ele Israel from para bondage. entregar Israel, tirar Israel da escravidão do Egito. And Jonah and Peter and Paul Jonas e Pedro e Paulo and so many more. e muitos outros. And you E você and me e eu can be used of God podemos ser usados por Deus if we will let Him have our past se nós entregarmos o nosso passado and change us. e mudar a gente. God is always for restoration. Deus sempre quer restaurar as coisas. He always welcomes us back. Ele sempre dá os bem-vindos para nós. He wants to be near us, Ele quer estar perto de nós. and He wants us to be near Him. Ele quer essa intimidade conosco. God desires for us to give Him our past Deus deseja que nós entreguemos o nosso passado a Ele
Can we really receive forgiveness for our sin? Podemos receber perdão pelos nossos pecados? Yes. Sim, We must ask for His forgiveness devemos pedir o perdão dele and confess our sin. e confessar o nosso pecado. He will always forgive. Ele sempre vai nos perdoar. Paul realized that he must give his past to Christ. Paulo percebeu que ele precisou entregar o passado dele para Cristo. And secondly, Em Paul segundo lugar, realized Paulo he percebeu must give his present to que ele Christ. precisava entregar o presente dele para Cristo. The day that you're living O today dia que você está vivendo hoje is the only day you can give to é God. o único dia que você pode entregar a Deus. I cannot give God yesterday, Eu não posso entregar ontem, and I can't give God tomorrow yet. eu não posso entregar amanhã ainda, I can only give Him today. mas eu posso somente dar para Ele hoje. I don't know if it's true in Brazil, Eu não sei se é a verdade aqui no Brasil, but it's true in the United States. mas eu sei que é verdade lá nos Estados Unidos. We are obsessed with time. Ficamos obcecados com o tempo, We want to save time queremos poupar o tempo and do anything it takes to save e time. fazer qualquer coisa para poupar mais tempo. But the reality is that we cannot save time. Mas a realidade é que nós não podemos poupar o tempo. We can only spend time. Podemos somente gastar o tempo. If I try to save time Se today, eu procurar poupar tempo hoje, I don't have more time não tomorrow. tenho mais tempo amanhã. I can only spend it. Eu posso somente gastar o tempo. So God is concerned with how we spend our Então time. Deus está preocupado do jeito que nós usamos o nosso tempo. What do you do with your O que time? você faz com o seu tempo? Paul said O Paulo disse, in verse 13, versículo 13, this one thing I do. é essa única coisa, mas uma coisa faço. He's not saying this is something I might do someday. Ele não está dizendo que talvez um dia eu faça isso. He is saying this is something I'm doing right Ele now. está dizendo, é uma coisa que eu estou fazendo agora mesmo. And Paul said that all he wanted to do, Paulo diz que a única coisa que ele queria fazer, this one thing, essa única coisa, was to seek ele Christ. queria buscar a Cristo. And why did he want to be near E Christ? por que ele queria estar perto de Cristo? He said it's because Christ has already been near to him. Porque Cristo já estava perto dele. As we draw close to God, Enquanto nós nos aproximamos de Deus, we find that God is already drawing close to us. descobrimos que Deus já está se aproximando da gente. Amém. We are as close to God as we want to be. Nós estamos tão perto de Deus como nós queremos. And we may think we'd like to be closer to God, Nós podemos até achar que queremos estar mais perto de Deus, but we're as close as we want to be. mas é de acordo com o nosso desejo, Because nossa God is possibilidade. always available to Porque Deus us. está sempre disponível para nós. But we separate ourselves from Him. Mas nós nos afastamos de Deus. Paul said, this one thing I do, Paulo disse, essa a coisa eu faço, alguma coisa eu faço, forgetting the past esquecendo-me do passado, and giving God today. entregando o hoje. Then he said a third thing. E daí ele disse uma terceira coisa. He said he had to give the future to Ele Christ. falou que ele precisou entregar o futuro para Cristo. Verse 13 says, Versículo 13 diz, reaching forth unto those things which are before. avançando para as coisas que estão diante de mim. Paul said that he wanted his future Paulo diz que ele queria o futuro dele to be in the hand of God. que ele queria que o futuro dele estivesse na mão de Deus. To let God do anything he desired to do. Ele queria que Deus fizesse a vontade dele na vida dele. Paul realized that he would have a more blessed life Paulo percebeu que ele teria uma vida mais abençoada if he would give his future to God. se ele entregasse o futuro dele a Deus. I'm still pretty young, Eu sou jovem ainda, kind of, mais ou menos. mais ou menos. But I've learned in my life Mas eu aprendi na minha vida that God will do much more with me que Deus fará muito mais comigo if I'll just let Him. se eu deixá-lo. But so often I want to hold on to parts of my life. Mas muitas vezes eu gosto de segurar partes da minha vida. And I think it will make me happy. Eu acho que isso vai me deixar feliz. And I think that I will have peace. Eu acho que eu vou ter paz.
And I think that things matter more than God. E eu acho que às vezes as coisas se importam mais do que a Deus. There are temptations for work Há tentações para o trabalho, or family família or free time ou tempo livre, to be more important than God. que eu deixo a ser mais importante que a Deus. But nothing and no one Mas is more ninguém important than God. e nada é mais importante do que a Deus. God desires to use your future. Deus deseja usar o seu futuro. Paul uses the illustration of a race. Paulo usa a ilustração de uma corrida. There's this picture that he describes of runners in a race. Há uma imagem que usa de corredores numa corrida, But it's really not runners, mas não são corredores, it's only one runner. é um só. And that runner is not racing other people. E aquele corredor não está correndo contra outras pessoas. The runner is just running the O race. corredor está simplesmente All correndo alone. a corrida. The runner is, Sozinho. the runner is not trying to beat other people. Ele não está procurando ganhar de outras pessoas. The runner has one goal, Ele tem um alvo: to finish. terminar. Amém. Do not quit. Não desista. Do not give up. Não desista. Do not, I keep getting more, no. Do not faint, do not fail. Finish the Não race. desmaie. Termina a corrida. Nothing else matters. Não tem mais uma coisa que importa. Finish the race. Termina a corrida. Paul is aware that God has put him in the race. Paulo está percebendo que Deus colocou ele na corrida. And Paul's only E responsibility a única responsabilidade do apóstolo Paulo is to please God é agradar a Deus by finishing the race. por terminar a corrida. There are a lot of distractions on that racetrack. Há muitas distrações na corrida, na pista. There are a lot of people that would like him to fail. Há muitas pessoas que gostariam que ele falhasse. But Paul must finish. Mas Paulo precisa terminar. And we E nós are also running that race. estamos correndo a mesma corrida. And we're not competing against one E another. nós não estamos numa competição uns com os outros. We're competing against our flesh Nós estamos competindo contra a nossa própria and carne against the e world contra o mundo and against the e devil. contra o diabo. And they want to stop Eles us. querem nos parar, But God is cheering us on. mas Deus está torcendo por nós. God desires for us to finish Deus well. deseja que a gente termine bem. And every decision we make in our E lives toda decisão que nós tomamos nas nossas vidas impacts if we stay on that race. impactam a habilidade de ficar na corrida. We must be faithful. Precisamos ser fiéis. We must honor God with our Precisamos honrar faithfulness. a Deus com a nossa fidelidade. And we are runners in the race. Nós somos corredores na corrida. And like every runner, the goal is to win the E como prize. todos os corredores, o alvo é ganhar um galardão. What O is the prêmio. prize? Qual é o prêmio, o galardão? Will we get a trophy at the end of our Nós vamos lives? receber um prêmio no fim das nossas vidas? We won't. Não. Will we get a crown? Receberemos uma coroa? In heaven we may, No céu, sim. but not here on earth. Mas aqui na terra, não. Then why are we running? Então, por que nós estamos correndo? What is the prize? Qual é o galardão? Paul tells us in O Paulo nos diz em versículo... I'm looking, I'm so sorry. Oh, here, verse 8, the end of verse 8. No finzinho de versículo 8. Not with Christ. Que para que possa ganhar a Cristo. Christ is our motive, Cristo é nosso motivo and Christ is our e prize. Cristo é nosso galardão. We receive Him in His fullness. Nós recebemos Cristo na plenitude dele. Now, please don't misunderstand. Agora, por favor, não me entendem mal. It's not that we win Christ at the end of our race. Não é que a gente ganha Cristo no fim da corrida. We don't earn Nós Christ. não merecemos a It Cristo. is not by our works or Não é our pelas deeds. nossas obras ou as nossas obras, feitos. When we accept Christ as our Savior, Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, we have Him already. nós temos Ele
Já temos Ele. Amém. But because of what Christ has done for Por causa daquilo que Jesus já fez por nós, we have a new desire nós temos um novo desejo to run the race with de faithfulness correr a corrida com fidelidade and to finish e well. terminar bem. Christ is already in us, Cristo já está dentro de nós, Amém. but we get to choose mas nós podemos escolher if we have all of Him se nós temos tudo dele in our daily walk, no nosso andar diário, or if we just got saved ou se nós simplesmente fomos salvos and then forget it. e esquecemos dele. We cannot lose Him in salvation Nós não podemos perder a Cristo na nossa salvação, because salvation is what He does for porque a us, salvação que Ele faz por nós, not because we've earned it. não porque nós merecemos a We could salvação. never earn it. Nunca seria possível a gente merecer a salvação. He has given us Himself Ele se deu para nós by grace and through faith. pela graça por meio da fé. That as we run the race with faithfulness, Enquanto corremos a corrida com fidelidade, we get to experience Christ podemos experimentar a Cristo for every decision we em make todas as decisões que nós tomamos, and every thought we em have todos os pensamentos que nós temos, and every word we say em todas as palavras que nós falamos, and every reaction. em todas as nossas reações. God allows us to have Him. Deus permite que a gente tenha a Ele. And that is the Amen. greatest trophy. E esse é o maior prêmio. That is the greatest É crown. a maior coroa. It is the greatest prize. É o maior galardão. We have Him. Nós temos a Ele. And so, Então, we must, like Paul, devemos, como o apóstolo Paulo, give God our past, dar a Deus o nosso passado, give God our present, entregar a Deus o nosso presente and give God our future. e entregar a Ele o nosso futuro. Amém. That means Isso quer dizer, we have to give Him everything. precisamos dar para Ele Every tudo. part of us. Toda parte de nós mesmos. Every moment of our lives. Todos os momentos das nossas vidas. And when we do, E quando nós fazemos isso, we experience the joy passamos ou experimentamos a alegria that only God can give. que somente Deus consegue nos dar. The peace that only God can A give. paz que somente Ele nos dá. God makes our life worthwhile. Deus dá valor à nossa vida. He gives us a purpose. Ele dá propósito para a nossa vida. I've learned as I've traveled Eu aprendi nas minhas viagens that every person on earth, que toda pessoa nesse planeta, na Terra, or at least every person I've met, ou pelo menos todo mundo que eu já conheci, wants to know the answer to one question. quer saber a resposta a uma pergunta: Why am I here? por que eu estou aqui? Why do I have life? Por que eu tenho? What is vida? my purpose? Qual é o meu propósito? And if you have accepted Christ as your Savior, Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, you have the answer to that one question. você já tem a resposta a essa pergunta. You know Vocês sabem your purpose in o life. seu propósito para a sua vida. God is that purpose. Deus Amém. é esse propósito. And He desires for E you Ele to deseja live for para Him você viver por Ele and serve your e purpose. servir ao seu propósito. But there are people all around this city Mas há muitos ao redor da nossa cidade and all around this state e nesse estado and all around the world e por todo esse mundo that do not know the answer to that one que question. não sabem dar resposta a essa pergunta. They're living every day Vivendo todos os dias, wondering why they are se alive. perguntando por que eu vivo. You have the E answer. você tem a resposta. I have the answer. Eu tenho a resposta. We can't keep that a secret. Nós não podemos esconder isso como se fosse um segredo. We must share the answer. Precisamos compartilhar a resposta. If God has changed your life, Se Deus já mudou a sua vida, like God has changed my life, como Deus mudou a minha vida, we cannot keep quiet. nós não podemos nos deixar We quietos. must share the truth. Precisamos compartilhar a verdade. And as we live for God, Enquanto nós estamos vivendo por Deus, and as we share God with enquanto others, nós estamos compartilhando a Deus com os outros, we will be living out our purpose nós vamos estar vivendo o nosso propósito and living the answer to that one question. e vivendo a resposta àquela pergunta. And Paul said, "This one thing Paulo disse: essa coisa eu faço. I do." That's right. Uma coisa faço.
forgetting the past, esquecendo-me do passado, living today, vivendo hoje and trusting God for the future. e confiando em Deus pelo futuro. Amém. Maybe you have struggled with your past. Talvez você tenha lutado com o seu passado. Maybe you think I could never be used of Talvez você God. pense, eu acho que Deus nunca vai poder me usar. I've made too many mistakes. Eu fiz muita coisa errada. It's too late. Perdi o tempo. Não tem como. That is not true. Não é verdade. God desires to use you. Deus deseja usar você. Maybe you are distracted, Talvez você esteja distraído or you're busy doing other ou things muito ocupado com outras coisas and not considering God each day. e não considerando a Deus todos os dias. But you can change that today. Mas você pode mudar isso hoje. Maybe you're worried about your future Talvez você esteja preocupado com o seu futuro and you're concerned about your health, e preocupado com a sua saúde or you're concerned about your survival, ou a sua sobrevivência or about your money, ou seu dinheiro or about how you're going to survive ou como você vai the sobreviver difficulties of life. às dificuldades da vida. Trust God with your future. Confie em Deus com o seu futuro. Give it to Him. Entrega a Ele. Just like you can't change your past, Assim como você não pode mudar o seu passado, you can't control your você future. não pode controlar o seu futuro. Decisions you make today Decisões que você toma hoje impact your future, impactam o futuro, but you can't go into the mas future você não and pode change it. entrar no futuro e mudar o futuro. You must trust God, Tem que confiar em Deus. and I must trust E eu God. preciso confiar em Deus. That includes with the Isso most inclui- important part of our future, A parte mais importante do nosso futuro. because our future does not end on earth. Porque o nosso futuro não termina aqui na Terra. Someday you will spend all of eternity Um dia você vai passar toda a eternidade in a very real place called heaven, num lugar muito real chamado o céu. or a very real place called Ou hell. um lugar extremamente real que se chama o inferno. God does not want any of us to live in hell. E Deus não quer que ninguém permaneça no inferno. He has created heaven, E Ele criou o céu. and He invites us to be E nos with Him. convida a estar com Ele. We must trust Him with our eternal future Precisamos confiar nele com o nosso futuro eterno. by putting our faith in Jesus Christ as our Savior. Por colocar nossa fé em Cristo como nosso Salvador. If there's Amen. anyone here today Se tem alguém aqui hoje à noite who has not yet accepted que Christ, nunca recebeu Jesus, you can change your future você today pode mudar o seu futuro with, hoje. with the greatest change that will ever be Com a maior mudança que existe. by putting your faith in Jesus Christ. Por colocar sua fé em Jesus Cristo. Amém. God desires that for you. Deus deseja isso para você. We desire that for you. Nós desejamos o mesmo. But you must desire it for Mas yourself. você precisa desejar isso para a sua vida. Everything in your past Tudo no seu passado belongs to God. pertence a Deus. Everything today in Tudo your present que hoje, no seu presente, belongs to God. pertence a Deus. And everything in your future E tudo do seu futuro belongs to God. pertence a Deus. It's already His. Já é dele. Give it to Him. Entrega a Ele. Let Him lead. Deixe Ele governar. Let Him control Deixe Ele you controlar você. and experience His blessings Experimente as bênçãos dele like you've never experienced it before. como você nunca experimentou anteriormente. Can I ask you to bow your head and close your eyes? Gostaria de pedir para vocês baixar suas cabeças, fechar os seus olhos. I will pray in English. Eu vou orar em inglês e eu vou traduzir. Lord, thank you for your faithfulness. Senhor, obrigado pela sua fidelidade. Each of us Cada um de nós struggles with sin from our past, luta com o pecado do nosso passado, but you desire to forgive. mas o Senhor deseja nos perdoar. Each of us Cada is de nós selfish with our present, É egoísta com o nosso presente, but you want today, mas o Senhor quer hoje. and you want control of our O lives. Senhor quer controlar as nossas vidas. Each of us can worry about our future, Cada um de nós pode se preocupar com o futuro. and some of us E alguns de nós have not yet trusted you nunca confiou no Senhor for eternity. para a eternidade. But you desire for that to change. Mas o Senhor deseja que isso mude. The past, O passado, the o present, presente and the future e o futuro. all belong to you. Todos pertencem ao Senhor. Amém. Help us Nos ajude to give them back to a you entregar essas coisas de volta ao Senhor and to please you with our lives. e agradar o Senhor com as nossas vidas.
We'll give you glory for E it. queremos dar glória a Ti por isso. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pedir para vocês fazer algo aqui, momento de atento. Vocês podem abaixar as cabeças mais uma vez, fechar os olhos. Vocês ouviram a mensagem e, de uma forma, precisando ser traduzida, a mensagem é simples. Mas, irmãos, muitas vezes as coisas mais simples são as coisas mais profundas e transformadoras. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui hoje à noite que fala, pastor, eu vi a mensagem, o Espírito Santo de Deus tocou meu coração, está falando comigo sobre a minha vida. E o Espírito Santo usou a pregação desse estrangeiro hoje à noite e tocou meu coração. Eu gostaria de orar por você. Eu não vou chamar você para frente, mas eu vou orar mesmo. Você fala, pastor, sim, o Espírito Santo tocou meu coração hoje à noite, falando para mim sobre a minha vida. Pastor, ore por mim. Levanta a mão aí, por favor. Ore por mim, pastor. Amém, 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 amém. Pode abaixar a mão. Amém. Pode ser que Deus tocou o seu coração durante as músicas cantadas, durante os testemunhos dos meninos da família que veio para cá. Eu vou falar com vocês, é um privilégio assistir, observar, testemunhar essa família. É incrível como Deus pode mudar uma família. É uma maravilha. Talvez você possa pensar mais sobre como você deve ser na sua família. Família. Sabe que antes de Deus criar a igreja e antes de criar um governo, Deus criou a família. Família, pai, mãe, filhos, família. Tem alguém aqui hoje à noite que fala, pastor, o Espírito Santo tocou meu coração e eu percebi que eu não tenho a salvação, não sou salvo. Se eu morrer hoje, eu tenho medo que eu vou para o inferno. Eu quero ir para o céu, mas, pastor, hoje à noite eu percebi que eu não sou salvo. Ore por mim, pastor. Você pode levantar sua mão aí, por favor, pastor? Ore por mim, eu agradeço. Pode baixar a mão. Eu percebi hoje à noite, eu não sou salvo. Tem mais gente aqui hoje à noite? É só levantar bem alto para eu poder ver e orar por você. Quem não tem a certeza, eu quero expressar claramente. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Amém. Não é mentira. Eles não estão brincando contigo. É uma promessa. Você crê nele? Você crê na palavra que ele fala? Então você pode, esta noite, se você não tem certeza e você quer ter Jesus, você pode hoje falar: Jesus, eu quero que o Senhor seja meu salvador. Eu sei que eu sou pecador. Venha para dentro de mim. Me salve. Me salve. Faz essa transformação em mim. Eu sou pecador. Eu não quero ser mais essa pessoa que eu sou condenado pelo meu pecado. Eu quero ser transformado. E você pode orar hoje à noite. Ele te salva. Se você está vendo sua família, você pode orar agora. Falar: Deus, ajude a minha família. Talvez você está pensando sobre a família, a necessidade dela. Ou o que você pode fazer para ser melhor na sua família. Pode ser que Deus está tocando o seu coração, dizendo: ei, entrega seu passado, entrega seu presente, entrega seu futuro. E hoje à noite, o Espírito Santo está falando contigo. E você vai falar: ok, hoje à noite, Deus, o Senhor falou comigo, eu não vou recusar, eu não vou rejeitar. Eu deixo o Senhor operar em mim. Eu entrego agora meu passado, meu presente e meu futuro. Eu entrego agora. Você pode fazer essa oração nesse momento, entregando todinho a Ele. Amém. Tudo que você entrega para Deus fica melhor. Deus sabe fazer as coisas da melhor maneira. E o que nós fazemos, acabamos quebrando as coisas, estragando as coisas. Mas se você entrega a Ele, volta melhor. Volta melhor.
Pai Celestial, eu agradeço muito, Senhor, pela família Leco que veio, de uma bênção, vão estar conosco novamente na quinta e no domingo, se o Senhor permitir, e também na English Immersion, na quarta. Abençoe essa família, e Pai, abençoe esse tempo que nós temos com eles, esse privilégio. Pai, opere nas pessoas que hoje à noite manifestaram que o Senhor tocou o coração. É uma bênção, Pai. Pai, opere nessas vidas e que cada um de nós possa entregar de verdade o passado, o presente, o futuro. Quem aqui que diz, eu não sou salvo, eu sei que eu não sou, eu peço que hoje à noite o Senhor opere para tal pessoa perceber que o Senhor é um grande Salvador. E o Senhor salva instantaneamente pela graça, por meio da fé. É exatamente isso que o Senhor fala na Tua palavra. Amém. E Pai, opere em cada um de nós, cada homem, cada mulher. Opere também em todas as crianças que estão na salinha hoje à noite. E que o Senhor seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.